aqui a gravação. Pronto, agora. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de colóquio da pós-graduação da Engenharia Física, lá aqui na UFRB-UAXA. Hoje a gente vai ter a apresentação de Eusébio Skowroński, que vai falar sobre a utilização de carbono em baterias de chumbo ácido. Eusébio possui graduação em Química Industrial pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões em 2006, mestrado em 2008 e doutorado em 2012, em Química pelo Programa de Química e pós-doutorado no Programa de Ciências de Materiais da Universidade Federal de Pernambuco. Ele possui experiência na obtenção de materiais híbridos, materiais compósitos e materiais carbonáceos nanoestruturados, para aplicações porque eu tive que permitir aqui o pessoal entrar, para aplicações em dispositivos de armazenamento de energia, utilizando pirólise, métodos coloidais e hidrotermais de síntese, possui experiência com espectroscopia de impedância, eletroquímica, voltametria cíclica, análise térmica e também possui treinamento e experiência em microscopia eletrônica de varredura e de transmissão de baixa voltagem. Atualmente, ele é pesquisador em Engenharia e Tecnologia do Instituto de Tecnologia Edson Mororó Moura, em Belo Jardim, Pernambuco, atuando em pesquisas voltadas ao aumento do desempenho e eficiência de acumuladores de energia automotivos tracionários e estacionários, baseados na tecnologia chumbo ácido. Eusébio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e a palavra agora fica com você. Muito obrigado pelo convite, Ana Cláudia. É um prazer participar. Fico muito honrado aí por poder participar aí dos colóquios da pós-graduação de vocês. Bom, eu vou fazer uma visão geral aí, vou dar uma visão geral sobre o nosso instituto aqui, o ITEM de Belo Jardim. E vou falar um pouco de alguns resultados que a gente tem obtido quanto à utilização de carbonos em baterias chumbo ácido. O ITEM, Instituto de Tecnologia Edson Mororó Moura, situado em Belo Jardim, aqui em Pernambuco, leva o nome do fundador das baterias Moura, e também, para quem conhece, dá o nome ao laboratório do professor Flamarion Borges Diniz, da Universidade Federal de Pernambuco. Nós estamos localizados em Belo Jardim, a mais ou menos 180 quilômetros de Recife, um pouco antes de Garanhuns, para quem vai por Belo Jardim, né? Um pouco depois de Caruaru, um pouco depois de São Caetano. Para quem já conhece, quem não conhece, venha visitar, é um lugar bastante interessante, com muitas paisagens bonitas, uma região alta, faz um frio de noite, temos diversas montanhas com mais de 1.000 metros de altitude, uma região muito bonita mesmo, né? E nessa época que esteve chovendo, tem lugares pitorescos aqui, muito interessantes. O nosso instituto, basicamente, ele está voltado a pesquisa em baterias de chumbo ácido carbono, como nós resolvemos denominar. Nós trabalhamos com um sistema que também denominamos de BESS, sistemas de armazenamento de energia em baterias. Temos uma área destinada a aplicações de baterias e células de lítio, e também temos uma área que se destina à parte digital. Basicamente, são controladores para todos esses sistemas. Somos uma associação sem fins lucrativos, pertencemos ao Grupo Moura, e o nosso negócio é projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento nessas áreas. Basicamente, né, acumulação de energia. Tudo que envolver a acumulação de energia, o ITEM atua, seja qualquer tipo de tecnologia, né, estiver relacionado à acumulação de energia, nós estamos dentro do negócio. Os nossos principais direcionadores tecnológicos são o armazenamento de energia e eletrificação veicular. A eletrificação veicular
não só, como a imagem aqui diz, em veículos elétricos, que atualmente estão no Brasil iniciando a sua jornada, mas que dentro em breve eles vão assumir uma posição muito importante na locomoção, né, principalmente em grandes centros urbanos, né, obviamente com o intuito da gente melhorar o ar das cidades, mas também armazenamento de energia, aplicado aí a diversos tipos de fontes, como eólicas, fotovoltaicas, e temos diversos projetos que envolvem essas duas coisas. Por exemplo, um projeto muito importante que está sendo conduzido pelo ITEM, juntamente com a CEMIG, né, operadora de energia de Minas Gerais, e a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que são eletropostos. Então, ao invés de ser um posto de combustível de gasolina, óleo diesel, vai ser um posto com tomadas para abastecer veículos elétricos. E esses eletropostos, eles têm expectativas de que eles causem um ruído muito grande na rede, porque um momento pode não ter nenhum veículo carregando, enquanto que em algum outro momento pode ter, sei lá, dezenas de veículos carregando. Então, eles podem causar uma flutuação na rede muito grande e, com isso, por isso, o ITEM entra a fundo na pesquisa para introduzir os armazenadores, né? Especialmente os dispositivos de chumbo ácido. Nossa missão, nossas missões, né, é pesquisar, desenvolver e viabilizar. Isso é importante, são 4 áreas que a gente atua, mas nós temos também, embora a gente tenha pesquisa e desenvolvimento como mote, a viabilização disso é muito importante, porque não basta a gente produzir um sistema novo, produzir uma solução, se ela não for viabilizada em termos de custo, em termos de produção, de larga escala, né, obviamente, e em termos de aplicabilidade. Os sistemas, por exemplo, os sistemas de armazenamento de energia, BESS, que a gente chama, eles são sistemas que a Moura recentemente já fez um contrato de venda de um equipamento desses para a Amazônia. Então, ele tem que ser um sistema confiável, tem que ser um sistema que não necessite muita manutenção, porque vai ficar numa região remota. Então, essa viabilização dos sistemas é que é muito importante, não adianta só botar uma tecnologia nova no mercado. A gente que trabalha na universidade, eu também tive grande experiência na universidade, a gente se preocupa muito em trazer soluções inovadoras, mas quando vai para aplicação, essas coisas podem complicar, porque os custos podem ser elevados, os custos de produção elevados, o custo da matéria-prima pode ser elevado, então nós temos essa nossa visão muito importante, que é viabilizar qualquer um desses sistemas. O que eu vou me ater mais são nas baterias chumbo-carbono, como a gente resolveu chamar aqui, para dar um pouco de propaganda, né? Mas o ITEM também trabalha com baterias de lítio, que são sistemas muito mais eficientes que os de chumbo ácido, embora sejam muito mais caros também. Nós temos os sistemas de potência, que são os controladores para esses sistemas de armazenamento de energia, são importantíssimos, porque para algumas aplicações, a maioria das aplicações, o sistema acumulador, que está acoplado a uma rede elétrica, ele tem que entrar numa queda de energia, por exemplo, tem que entrar instantaneamente, e tem que entrar na frequência certa, na potência correta, etc. Né? Então, esses sistemas controladores de potência são importantíssimos, né, para viabilizar esses sistemas. E também temos soluções digitais, isso é uma área também muito importante do ITEM, porque a gente tem a fábrica das baterias, ela quer chegar a um ponto de poder, ao invés de, quando, por exemplo, alguém tiver um veículo que a bateria morre, a fábrica quer informar o cliente antes que a bateria morra.
morra. Então, para isso vai ter uma conexão com o dispositivo, né? A bateria vai ter uma conexão com a internet, e vai avisar como está a bateria. Obviamente, isso aí depende de muita coisa, né? De internet das coisas, tudo, mas o TEM também trabalha nessa área, né? São as 4 grandes áreas de atuação do ITEM, mas todas elas voltadas para armazenamento de energia. Nós costumamos, para fins de marketing, né, chamar a nossa bateria melhorada, como vocês vão ver nos slides seguintes, de bateria de chumbo carbono, mas na verdade ela continua sendo uma bateria de chumbo ácido, né? E qualquer pessoa mais jovem e moderna pode se perguntar, né, por que ainda chumbo ácido, né? Se trata de uma tecnologia com mais de 130 anos de existência, né? É um negócio mais ou menos arcaico, mas a gente ainda está trabalhando nisso e trabalhando pesado, porque as previsões recentes, elas mostram que o mercado de bateria de chumbo ácido ainda tem uma vida relativamente longa e uma estimativa de negócios da ordem de 48 bilhões de dólares, né, até 2030. Então, isso é bastante dinheiro. Quase todos os veículos automotivos utilizados dependem dessa tecnologia. Muitos veículos elétricos que utilizam baterias de íons lítio vão ter um dispositivo, uma bateria de chumbo ácido, eventualmente para ignição. Então, esse é um mercado muito grande e que, embora já tenha mais de 130 anos e seja relativamente arcaico de fato, ainda há uma grande expectativa de que muita gente vai ganhar dinheiro em si. E, basicamente, isso se deve ao baixo custo dessa tecnologia, a possibilidade de reciclar mais de 92% dos componentes de uma bateria chumbo-ácidos podem ser reciclados, a confiabilidade do sistema, que ele é um sistema muito bem conhecido, já muito trabalhado, e além disso, tem uma indústria mundial muito bem estabelecida, né? São diversos produtores mundiais, existem consórcios de produtores mundiais, das quais o ITEM, inclusive, participa, que estão trabalhando para melhorar essa tecnologia e manter ela ainda competitiva frente às novas tecnologias que estão surgindo, principalmente as de íon lítio, né? Uma visão, assim, geral do que é o chumbo ácido, talvez vocês já saibam, talvez já conheçam, mas não custa lembrar. A bateria chumbo ácido, ela está baseada na redução e oxidação de espécies de chumbo. O eletrodo negativo descarregado, ele é basicamente sulfato de chumbo, e quando ele é carregado, ele se transforma em chumbo. Tem um potencial em relação ao potencial de hidrogênio, que depende da concentração dos íons sulfato na solução. O eletrodo positivo, da mesma forma, descarregado, ele também é composto por sulfato de chumbo, e quando ele é carregado, ele é composto por dióxido de chumbo. Então, dá para ver, no eletrodo negativo, a gente tem o chumbo zero, quando ele está carregado, e no eletrodo positivo, a gente tem o chumbo 4+, quando está carregado. O potencial do eletrodo positivo depende do pH, depende da concentração de um sulfato e depende da água. A reação global na descarga, o chumbo chumbo do eletrodo negativo reagindo, formando sulfato de chumbo, e o dióxido de chumbo do eletrodo positivo reagindo e formando também sulfato de chumbo. E o potencial dessa célula é 2,041 volts, mais a dependência aí da concentração de ácido sulfúrico na solução e da água. É uma tecnologia relativamente simples, ela é reversível, de certa forma,
vem sendo desenvolvida durante muitos anos já, então é uma tecnologia bem conhecida, mas há diversos problemas. Primeiro é que, como eu falei, né, a reação não é completamente reversível. Então, durante o ciclo de vida, vão crescendo cristais de sulfato de chumbo que se tornam irreversíveis. Essa imagem aqui é uma imagem obtida por nós aqui do ITEM, é uma imagem de microscopia eletrônica, mostra os cristais de chumbo, são essas partículas densas que aparecem aqui. Quando elas crescem a partir de um certo tamanho, elas param de ter reversibilidade, então não voltam mais nem para chumbo ou para PbO2. Então, a bateria vai morrendo com o passar do tempo. Esse é um dos grandes desafios. A gente trabalha para postergar esse crescimento desses cristais de sulfato de chumbo para que a bateria continue tendo uma vida útil satisfatória, né, durante o passar do tempo. Um dos problemas também da bateria de chumbo ácido é a variação da tensão com a descarga, porque como eu mostrei lá no slide anterior, a tensão da bateria, o potencial, né, ele vai variando com a concentração de ácido sulfúrico. Então, quando a bateria carregada vai descarregando, vai se formando sulfato de chumbo, tanto no eletrodo positivo quanto no eletrodo negativo, e o sulfato ele é proveniente do ácido sulfúrico, que vai sendo consumido, e como a tensão depende da atividade desse íon, ela vai tendo queda de tensão. Isso é um problema relativamente grande, possível de ser sanado, obviamente, com controladores, mas muitos sistemas eles precisam ter tensão estável, né, e não pode ter variação de tensão, muitos sistemas de energia, a maioria deles, né, então esse é um dos problemas, e além disso, claro, o chumbo tem densidade de um pouco mais de 11 gramas por centímetro cúbico, é um metal muito denso, o próprio sulfato de chumbo e o PbO2 tem densidade relativamente elevada, pode chegar até 7, em alguns casos pode chegar a mais de 7 gramas por centímetro cúbico, então esse sistema ele tem baixa eficiência energética e baixa densidade energética. Eu botei uma tabelinha aqui só para comparar, dá para ver, por exemplo, que as baterias de íon lítio, elas são 4 ou até 5 vezes, dependendo, né, da aplicação, da tecnologia utilizada, maiores em densidade energética. Isso é um problema, obviamente, né? Não sei se alguém já carregou uma bateria de automóvel, ela é muito pesada, né? Pesa cerca de 14 quilogramas, né? Uma bateria de lítio de mesma capacidade, ela pesaria talvez 2 quilogramas, 3 quilogramas, né? Então, para veículos elétricos, isso é um problema. Para aplicações, por exemplo, em sistemas de armazenamento de energia que estão localizados em regiões remotas, de difícil acesso, isso também é um problema, né? São algumas dos problemas que a gente tenta enfrentar aqui no ITEM. E quando a gente fala em novas aplicações, porque a bateria de chumbo ácido, ela tem sido usada com muito sucesso em veículos automotivos, e os veículos automotivos eles têm aumentado o que nós chamamos aqui de eletrificação veicular. Muitos de vocês devem ter, talvez, veículos start-stop, que eles foram produzidos com uma tentativa aí de diminuir o consumo de combustível, mas toda vez que o veículo para num sinal vermelho e ele é freado, o motor desliga. Quando você tira o pé do freio, o motor liga automaticamente. Então, isso aí é uma aplicação relativamente nova das baterias, chumbo ácido, e a bateria sofre bastante com essa grande quantidade de interrupções, religamento, né? Veículos que têm freio regenerativo, em alguns casos, né? Ou alguns sistemas que têm freio regenerativo, esses freios regenerativos, eles
geram, de maneira geral, uma corrente muito elevada que uma bateria chumbo-ácido não tem condições de aceitar. Então, ela traz também uma série de problemas. Existem as novas aplicações, né, sistemas UPS, que são sistemas de energia ininterrupta, acoplados a geradores eólicos e fotovoltaicos, porque você imagina que poderíamos ter, por exemplo, uma residência com um gerador fotovoltaico e eólico isolada da rede elétrica tradicional. Mas, obviamente, chega à noite e chega o momento do vento parar. Então, esses sistemas já existem e estão sendo utilizados, mas eles, por exemplo, quando é acoplado a um gerador fotovoltaico, a bateria descarrega muito profundamente durante a noite, porque não tem iluminação solar, né? Então, ela sofre muito também com isso e tem seu tempo de vida útil reduzido. As novas aplicações que estão aparecendo, que são sistemas de suavização de potência acoplados a esses geradores eólicos e fotovoltaicos também, porque eles são energias intermitentes, né? Passa uma nuvem, a energia diminui, aumenta a ventilação, a energia aumenta, então isso causa um certo ruído na rede elétrica, e os sistemas de bateria, eles podem ser utilizados para filtrar esses ruídos e enviar uma energia mais limpa para a rede, mas eles também têm problemas, porque geralmente as cargas necessárias são elevadas, então a bateria tem que liberar uma carga muito grande e absorver uma carga muito grande. A bateria chumbo-ácido tradicional, ela sofre muito. Sistemas de backup, que são, como em no-break, por exemplo, são utilizados, as baterias atualmente, as de chumbo-ácido, elas não têm uma durabilidade muito grande. E tem também sistemas autônomos ininterruptos, que são sistemas que utilizam sistemas robôs, né, que utilizam baterias, precisam de elevada demanda energética, correntes elevadas e nem sempre existe a possibilidade de recarga constante. Então, as baterias de chumbo-ácido, elas sofrem com isso. E todos esses problemas, como falei, todas essas novas aplicações, elas trazem muitos problemas na vida útil da bateria. E aí a gente tem a ideia de mexer um pouco na tecnologia, botar o carbono junto com a bateria chumbo-ácido, e o que a gente, de maneira para fazer um marketing bonito, a gente tem chamado ela de chumbo-carbono. Os carbonos, eles são elementos, são materiais interessantíssimos para a bateria. Primeiro porque o carbono geralmente tem baixa densidade, então você poderia aumentar a densidade energética do sistema. O carbono em geral tem estabilidade térmica, eles são estáveis numa ampla faixa de pH e potencial, eles podem ser obtidos por uma grande quantidade de fontes precursoras, desde gás, né, acetileno, por exemplo, de fontes renováveis, como madeira, etc., né? E eles são disponíveis numa ampla faixa de características. A gente pode obter carbonos com área superficial muito elevada ou muito baixa, podem ter a sua porosidade controlada, a condutividade elétrica também, tamanho de partícula, podem ser colocados grupos funcionais superficiais e pode ser mexido a hidrofilicidade ou hidrofobicidade desses aditivos, né? Então, são materiais versáteis e eles existem, né, uma ampla gama de formas. Eu botei algumas aqui só para curiosidade mesmo, né? O grafite, algumas microscopias de grafite, o carbono poroso, que são geralmente carbonos de elevada área superficial, nanotubos de carbono, que também tem área superficial elevada, condutividade elétrica elevada, o negro de fumo, que pode ser obtido de uma grande quantidade, diversas morfologias, diversas formas, em área superficial que pode variar desde poucos metros por grama até mais de 2.000 metros quadrados por grama.
E, mais recentemente, quando se descobriu os grafenos, o pessoal também resolveu trabalhar com grafite esfoliado, que gera materiais de elevada estabilidade e com elevada área superficial e também com boa condutividade elétrica. Para a aplicação em baterias de chumbo ácido, os carbonos, eles aumentam muito a área específica disponível para reações eletroquímicas, porque o eletrodo, tanto negativo quanto positivo, de uma bateria chumbo ácido, tem baixa área superficial. Ela pode chegar a 2 metros, eventualmente, né, quando a gente consegue controlar muito bem. Mas os carbonos podem elevar essa área até uma dezena de metros, né, 10, 15 metros quadrados de área por grama de eletrodo. Então, como a reação eletroquímica ela é sempre de superfície, então também a produção, a liberação de energia do dispositivo pode aumentar muito. Eles aumentam a condutividade elétrica, especialmente do eletrodo negativo, quando está embaixo de estados de carga, porque quando o eletrodo negativo está embaixo de estado de carga, ele é basicamente sulfato de chumbo, que é isolante, né? Também eles, como tem área superficial elevada, eles contribuem com centros de nucleação para a formação de partículas de sulfato de chumbo. Então, a nucleação fica privilegiada em detrimento do crescimento. Como eu mostrei anteriormente, né, cristais muito grandes de sulfato de chumbo tendem a ser irreversíveis. Não é? Quando se aumenta a possibilidade de nuclear, forma mais cristais com tamanhos menores. E eles têm um efeito capacitivo muito importante, porque eles acumulam podem acumular carga nas interfaces, especialmente carbonos de elevada área superficial. Então, para veículos, por exemplo, ou dispositivos que contam com freios regenerativos, ou quando tem elevadas quantidade de carga que é mandada para o dispositivo, para o acumulador, uma certa quantidade dessa carga pode ser armazenada na interface e depois ela se dispersa para o eletrodo como um todo. E eles aumentam muito, então, a aceitação de carga com elevadas taxas de corrente, porque eles aumentam a condutividade, contribuem para um efeito capacitivo, e etc. Mas o carbono também não é só alegria, né? O carbono, ele tem uma sobretensão de evolução de hidrogênio bem menor que a do eletrodo de chumbo. E o resultado disso é que ele aumenta a taxa de eletrólise da água. E aí, consequentemente, a água que existe dentro do dispositivo, da bateria, ela vai se eletrolizando, vai virando hidrogênio e oxigênio e vai secando a bateria. E com isso a gente tem um menor ciclo de vida do acumulador. Aí eu botei aqui um diagrama de tensão e corrente do sistema chumbo-ácido. Então, esses potenciais que estão aqui para o eletrodo negativo e para o eletrodo positivo, eles mostram mais ou menos a faixa de operação da bateria chumbo-ácido. Isso é interessante observar, porque, como eu já mostrei lá em cima, essa tensão é maior que 2,05 volts, mais ou menos. Ela é uma janela de potencial bem acima da janela de eletrólise da água. No entanto, a água, como o eletrodo de chumbo não é um eletrodo muito bom para oxidação e redução da água, a janela de potencial da água também ela é elevada com eletrodos de chumbo. Então, se os carbonos, eles fazem com que tanto a tensão de equilíbrio do eletrodo negativo, quanto a tensão de equilíbrio do eletrodo positivo, elas andem para tensões menores, né? A tensão do eletrodo negativo vai para potenciais menos negativos, e a tensão do eletrodo positivo vai para tensões menos positivas. E isso faz com que a água é eletrolizada em tensões de trabalho do acumulador. Isso é um ponto muito problemático quando se usa carbono. E eu só botei aqui para curiosidade, né, as reações em sobretensão, que são essas reações da linha tracejada, né, referente à água, é a formação de hidrogênio no eletrodo negativo,
e a formação de oxigênio no eletrodo positivo. Então, a reação global é essa, né, a água se transformando em hidrogênio e oxigênio. Alguma das estratégias que a gente tem para tentar evitar esse problema que o carbono traz é utilizar alguns óxidos de íons de metais que têm baixa corrente de troca. Isso se traduz em maior sobretensão da evolução de hidrogênio e oxigênio. Então, a gente tenta dopar carbonos com óxidos de metais, para tentar fazer com que o carbono não tenha o efeito negativo de eletrolizar a água mais facilmente. Também nós estamos fazendo misturas de carbonos capacitivos e condutivos, porque eles são muito diferentes, né? Então, carbonos capacitivos geralmente têm muita área superficial e acabam aumentando muito a eletrólise da água, e os condutivos, eles não provocam esse efeito. E também tem uma possibilidade de a gente fazer a operação da bateria no que a gente chama de regime de estado parcial de carga. A bateria trabalha sempre em estado parcial de carga. Por exemplo, a gente pode ciclar ela entre 50% e 90%. Aí, se a gente não carrega ela demais, a gente evita chegar a tensões que causem a eletrólise da água. O que eu vou falar, de certa forma, agora, são alguns resultados que nós obtivemos quanto à utilização de óxidos, a dopagem de carbono com óxidos. É um trabalho que vem avançando muito no ITEM e que é uma possibilidade muito boa e, de certa forma, que permite uma aplicação mais ampla do material, tanto para baterias para automóveis, como para baterias utilizadas em sistemas de armazenamento de energia. Uma das modificações de carbono que a gente fez foi adicionar óxido de nióbio a um carbono. Aqui eu trouxe uns diversos difratogramas de raio-x. Aqui são carbonos que a gente utilizou, a nomenclatura é K220. A gente não tem nem permissão para dizer o carbono que a gente está utilizando, por isso algumas siglas, né, vão aparecer aí. E a gente faz uma dopagem desse carbono com oxalato de nióbio e amônio. O nióbio, vocês sabem que é um elemento da moda, né? Muita gente fala dele, né? Muita gente tem falado, e ele promete muita coisa, né? Então, a gente entrou em contato com a Companhia Brasileira de Metais e Metalurgia, que é produtora de quase grande parte do nióbio mundialmente, né? Fica em Minas Gerais, e eles produziram uma espécie de nióbio que é solúvel em água, e aí a gente consegue, então, fazer uma mistura desse carbono com esse oxalato de nióbio e amônio, e depois de um tratamento térmico adequado, a gente acaba, tanto em atmosfera de oxigênio, quanto em atmosfera de argônio, a gente consegue obter o carbono dopado com pentóxido de nióbio. A gente faz diversas caracterizações, obviamente, nesses dispositivos e nesses carbonos. Aqui tem um espectro de Raman do carbono puro, e a gente também fez análise térmica para ver a quantidade. Essa imagem, infelizmente, não está muito visível, mas, enfim, o que ela nos diz é que a gente obteve um carbono que, quando é puro, ele não tem resíduo nenhum, mas quando ele está dopado com o pentóxido de nióbio, ele tem mais ou menos 12,4% de resíduo, ou seja, mais ou menos 12% desse carbono dopado é óxido de nióbio, né? Nós conseguimos mostrar que o óxido de nióbio está, de fato, agregado ao carbono. Essas são imagens de microscopia eletrônica de varredura, no modo
de eletrosecundário, que é possível ver bem a morfologia do carbono, é um negro de fumo que a gente utilizou. E quando a gente olha para essas duas imagens da direita, em imagens de elétrons retroespalhados, né, a partir da microscopia eletrônica de varredura, se observa muito bem que o óxido de nióbio está homogeneamente distribuído, né, por toda a partícula. Nós fizemos também algumas dopagens de carbono com óxido de manganês, que também é um óxido que pode contribuir para aumentar a supertensão de evolução do hidrogênio. Fizemos diversas caracterizações, inclusive caracterizações eletroquímicas, né, voltametria cíclica, espectroscopia de impedância, e nós, tendo eu dei dois exemplos, né, o carbono com nióbio e carbono com o manganês, mas nós também trabalhamos com outros óxidos, por exemplo, o óxido de zinco, óxido de bismuto, óxido de estanho, entre outros, né, essas são apenas ilustrações, e a gente pega esse material dopado e produz a massa ativa da bateria. Eu trouxe aqui para ilustrar também. A massa ativa da bateria, ela é constituída basicamente, o que a gente chama de 3BS, é sulfato tribásico de chumbo, e aí a gente consegue ver um carbono no meio da massa ativa. A partir dessa massa ativa, a gente constrói um dispositivo para testes elétricos, que é composto por duas placas positivas e uma placa negativa. Nesse caso, quando a gente faz um dispositivo desse tipo, a gente testa a placa negativa, mas nós podemos fazer o contrário, duas negativas e uma positiva, para verificar a placa positiva. A placa limitante, e aquela que a gente quer obter informações, é a placa que está em menor quantidade, né? Isso aqui é apenas curiosidade, são microscopias de massa ativa negativa, que é composta basicamente de chumbo metálico, né? E a massa ativa positiva, ela pode ter diversos formatos, mas basicamente é constituída por dióxido de chumbo. Ele tem duas fases principais, a fase alfa e a fase beta, e na massa positiva sempre fica um pouquinho de sulfato de chumbo, ela não é 100% utilizável, né? E, chegando mais ao fim aí da minha apresentação, a gente conseguiu ter resultados bastante interessantes com os carbonos aditivados com óxido. Por exemplo, tanto com óxido de zinco, com óxido de nióbio, nós obtivemos uma redução da evolução de oxigênio, mostrando que, de fato, tanto o zinco quanto o nióbio, quando comparado com seus respectivos sem os aditivos, né? Aqui é o carbono, aquele K220 que eu falei, e o K220 com nióbio. Aqui é um outro tipo de carbono, tal de PBX51, que a gente dopou com nióbio e com zinco. Então, todos eles mostraram diminuição na taxa de evolução de oxigênio e hidrogênio também, né? Obviamente. E em alguns casos, nós temos aqui a BG2 e a 7MT, são dispositivos padrões. Então, nós com o nióbio, por exemplo, conseguimos melhorar, inclusive, contra um dispositivo padrão. Bom, obviamente, esses resultados, eles são um pouco resumidos, né? Infelizmente, a gente não tem permissão para dar todos os detalhes, né? E nós temos uma outra medida muito importante, que é uma demanda do setor automotivo, que se chama aceitação de carga dinâmica. Quanto a bateria consegue aceitar de corrente em relação à sua capacidade. Então, quando a gente trabalhou com zinco e com nióbio, nós conseguimos aumentar aí muito essa aceitação de carga dinâmica, que é medida em ampere por ampere-hora. Ampere-hora é a capacidade da bateria, e ampere é a corrente que a bateria consegue suportar. Então, tanto com o zinco quanto com o nióbio, o nióbio é, de fato, um daqueles carbonos que a gente botou pentóxido de nióbio, a gente conseguiu um aumento aqui de quase mais de 40% nessa eficiência
a eficiência, né, de aceitação de carga dinâmica. Isso é muito importante para o setor automotivo, porque para algumas aplicações, alguns fabricantes, eles têm como norma. E vocês vejam que a nossa bateria atualmente é a bateria padrão, que é produzida aqui pelo grupo, ela tem uma aceitação de carga dinâmica de 0,3%. Quando a gente utiliza um carbono especialmente desenhado para aumentar essa propriedade, ela dobra. Mas quando a gente ainda usa aditivos como óxido de zinco, óxido de nióbio, ela ainda aumenta, né? Porque o óxido, ele não só contribui com a redução da evolução de oxigênio e hidrogênio, mas ela contribui também com algum efeito capacitivo. E isso melhora bastante essa aceitação da carga dinâmica. Também observamos um aumento na densidade de energia, que é quanto nós conseguimos botar de energia em um determinado dispositivo, né, pelo seu peso. Quando a gente usa carbono com nióbio, a gente consegue aumentar em relação aos dois dispositivos padrões que a gente tem. É pouco, obviamente, mas já é um bom caminho, né? É um resultado que é muito promissor e que faz a gente ir atrás dessa investigação. Eu coloquei aqui também, por curiosidade, um resultado sobre um carbono que é um derivado de grafeno. Então, o grafeno também é uma densidade muito baixa, ele conseguiu também aumentar em relação aos dispositivos padrões, mas você veja que com nióbio ainda tivemos um ganho um pouquinho maior. São obviamente, ganhos pequenos, né? Mas eles indicam que a gente pode ainda pesquisar nisso, né? Quando a gente fala em pequeno ganho, também é importante ter dimensão das quantidades, né? O Grupo Moura produz cerca de 6 milhões de baterias por ano. Então, se a gente consegue aumentar 0,07 aqui o rendimento, isso no fim do ano significa uma economia de talvez 10 toneladas de chumbo, né? Então, são valores que merecem consideração. E uma outra propriedade importante, que é a eficiência na recarga, porque o dispositivo de chumbo ácido, ele também tem esse problema, comparado com, por exemplo, com sistemas de íons lítio, ele não é um sistema muito eficiente, você precisa colocar muita energia, ele é obviamente, né, tanto o chumbo ácido como íons de lítio é um acumulador, você tem que colocar energia para retirar depois. Mas o chumbo ácido tem uma ineficiência muito maior que a dos íons lítios. Os íons lítios, a eficiência chega perto de 100%. Você consegue carregar a bateria e retirar a mesma quantidade. Mas, para o chumbo ácido, em geral, acumuladores tradicionais, você precisa botar 140% da energia para tirar os 100%, né? Então, tem uma ineficiência bastante grande, né? Então, com esses aditivos de zinco e nióbio, nós não conseguimos observar nenhuma melhora, né, em relação ao nosso padrão. Tem, inclusive, uma pequena piora, né? Mas isso é um ponto que a gente também está estudando muito ainda. E sobre a eficiência de carga e recarga, ela é importante mencionar, porque a bateria, o ciclo de vida de uma bateria chumbo-ácido depende da profundidade que se descarrega ela. Quanto mais profunda é a descarga, menor é o tempo de vida, porque vai se formando mais aqueles cristais de sulfato de chumbo, ela vai perdendo eficiência. Como ela é ineficiente, a gente precisa botar uma sobrecarga quando vai para para profundidades de descarga muito grande. É necessário, depois, quando vai recarregar, colocar uma quantidade de energia muito grande e uma tensão muito grande para que volte o dispositivo. Então, ele vai perdendo eficiência, né? Então, por exemplo, com 30% de profundidade de descarga, né? Esses são resultados tradicionalmente já obtidos, né, de literatura. A durabilidade do dispositivo, ela aumenta 6 vezes, né? Isso
uma das nossas preocupações também é melhorar a eficiência de carga e recarga, porque aí, com isso, nós vamos estar melhorando indiretamente o ciclo, aumentando o ciclo de vida da bateria. E o ITEM trabalha com uma grande quantidade de parceiros, né, que a gente tem, é um instituto relativamente novo. Eu estou aqui há 4 anos, ele tem mais ou menos 6 anos de idade, é um instituto que ainda está se consolidando, e a gente está trabalhando com diversos parceiros para buscar soluções tecnológicas, né, no sentido de melhorar o desempenho de bateria chumbo ácido, prolongar a vida desse tipo de tecnologia e se manter competitivo no mercado. Aqui é uma foto bonita aqui de Belo Jardim, logo depois de uma chuva, mostrando flamboyant, vermelho, né? Eu mostrei para vocês, eu falei para vocês, o Belo Jardim tem muitas montanhas, é um lugar agradável quanto ao clima, né? E esse é o nosso instituto. Nós temos a parte administrativa aqui nessa casa menor, que era o início do instituto, e esse galpão aqui é onde ficam todos os laboratórios. São laboratórios de testes elétricos, laboratório químico, laboratório de caracterização de materiais. Nós temos alguns equipamentos aqui, como para adquirir medir área superficial, analisador de porosidade também, de porosimetria de mercúrio, e temos alguns galvanostatos, que nós trabalhamos muito, né, com a parte eletroquímica muito forte, e a gente precisa ter esses dispositivos à mão. E uma grande quantidade de cicladores elétricos, que é para fazer testes em bateria. Então, a gente monta os dispositivos, monta os protótipos, e eles seguem para fazer os ensaios elétricos, né? Ciclo de vida, aceitação de carga, durabilidade, etc. Né? E é isso que eu tinha para mostrar para vocês, apresentar o nosso instituto, aí vocês fiquem à vontade para os questionamentos, né? Eusébio, muito obrigada pela sua apresentação. Enquanto que minha internet está funcionando nesse momento, eu vou ler aqui uma pergunta que está no chat, que é da nossa aluna. Ela está perguntando, as baterias de chumbo ácido carbono... Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, sim. Acho que eu caí fora aqui de alguma coisa, mas estou ouvindo. As baterias de chumbo ácido carbono também são altamente recicláveis. O senhor pode falar brevemente como é o processo de reciclagem dessas baterias? O processo de reciclagem da bateria chumbo ácido carbono, ele não muda em nada, né? Porque a quantidade de carbono que é usado no dispositivo não dá para dizer insignificante, né? Porque ela produz os resultados muito, muito bons. Mas, assim, a gente utiliza 1% de carbono sobre o peso do chumbo, né? Então, a quantidade de carbono é baixa, né? No momento da reciclagem, esse carbono, de maneira geral, ele vai ser perdido, né? Porque a reciclagem do material ativo da bateria passa por uma série de processos. Quando a bateria ela passa já morre, né? Quando a bateria do veículo é descartada, as placas da bateria, no interior da bateria, tem um pouco de ácido aquoso, tem as placas negativas, que basicamente são chumbo e sulfato de chumbo, e tem as placas positivas, que também é PbO2. E aí elas vão tudo para uma fornalha, o plástico é recolhido antes, é separado, isso tudo vai para uma fornalha, e muito desse chumbo ele é reduzido para chumbo metálico novamente e continua no ciclo, né? Quase a maioria desse chumbo ele se torna chumbo metálico. E como esse processo é de alta temperatura, geralmente o carbono acaba se oxidando todo e vira CO2, né? Mas a quantidade de carbono sobre o peso da bateria, ela é bastante pequena, né? E praticamente não faz nenhuma diferença no processo de reciclagem.
Certo. Temos a Daçaele mais uma vez parabenizou pela palestra e disse que gostaria de conhecer o Centro Pesquisa. E tem uma pergunta aqui do professor Rodrigo José de Oliveira, da UEPB, que vai ser o nosso palestrante no dia 29. Ele pergunta: o carbono aumenta a evolução de H2, correto? Essa Sim. evolução é alvo de vários grupos para desenvolvimento de motores à base de água. O ITEM busca estudar esta outra aplicação? Não. A gente, assim, já pensou nisso, inclusive, mas nós não temos essa linha de pesquisa específica. O que acontece é que quando o carbono, claro, quando é colocado no dispositivo, chumbo ácido, ele diminui a sobretensão de evolução de hidrogênio, mas ela não é usual para um sistema aplicável comercialmente, porque a evolução de hidrogênio num eletrodo de chumbo, ela começa a ocorrer a partir de 2 volts, né? Então, se lembrar da janela de potencial da água, que é 1,23 volts, você vê que essa janela com eletrodo de chumbo, ela é ampliada muito, então há um consumo de energia muito grande para fazer essa tensão, para liberar o hidrogênio. Com carbono reduz um pouco, o carbono modifica a cinética também da evolução do hidrogênio, etc., mas mesmo assim, ainda essa tensão de evolução do hidrogênio, ela se aproxima de 2 volts, né? Então, é uma janela muito larga, que não eu imagino que comercialmente não é viável, porque você veja que eletrodos de platina, por exemplo, eles produzem hidrogênio com uma janela muito menor, né? Então, o consumo de energia seria menor. Tendo em vista os eletrodos de chumbo ácido que a gente trabalha, eu não acho que seja uma proposta viável. Agora, tendo em vista talvez só os eletrodos de carbono, aí sim, mas aí a gente não tem entrado muito a fundo nesse tópico, né, de utilizar os carbonos para produzir hidrogênio. O nosso problema o que a gente gostaria, né, é o contrário do que o pessoal da catálise, né, e produção de hidrogênio quer. Nós gostaríamos que não formasse nem hidrogênio nem oxigênio. Inclusive, existem tentativas de se colocar catalisadores, porque as baterias hoje em dia elas são seladas, mas a gente continua dizendo que ela é ventilada, porque ela tem uma formação de pressão no interior, conforme ela vai trabalhando, mas ela tem uma comunicação com o lado externo. Então, a ideia que alguém já sugeriu é colocar um catalisador, de forma que o hidrogênio e o oxigênio se recombinassem, voltassem a ser água e voltassem para a bateria de novo, né? Mas aí é um trabalho um pouco complicado, porque pode correr o risco de explosão, né? Então, isso seria um trabalho interessante para a aplicação do chumbo ácido, né? Fazer com que esses 2 gases se recombinassem e voltassem para o interior do dispositivo, né? Que eu acho que a próxima pergunta está relacionada com isso que você estava falando agora, Eusébio. É a pergunta de Vitor Gabriel, parabenizando primeiro pela palestra, e depois ele pergunta: gostaria de saber quais são os problemas que gases produzidos pela eletrólise da água causam na bateria. O problema é só que a água se transforma em hidrogênio e oxigênio, e aí vai diminuindo a quantidade de água no interior da bateria. Isso traz o problema de que vai diminuir o ciclo de vida da bateria, porque ela vai secar, né? E sem eletrólito ela não funciona. E também tem um pequeno efeito colateral, que quando a evolução de hidrogênio e oxigênio é muito alta, os gases são formados no interior do líquido, então eles formam bolhas muito pequenas, né? E elas eventualmente arrastam eletrólito junto. Então, eventualmente, existem filme de água com ácido sulfúrico em volta da bolha de hidrogênio ou de oxigênio, que pode eventualmente escapar da bateria.
e isso pode trazer corrosão para o veículo. E isso acontece às vezes, né? Não sei se alguém já viu a formação, por exemplo, de corrosão nos polos da bateria, né? Isso pode acontecer, sim. Esse é um problema também. Nos veículos, em geral, os alternadores, eles têm limitador de tensão. Então, eles já são feitos para não ter uma tensão muito elevada e não fazer com que haja uma taxa de evolução de hidrogênio muito elevada. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Projetos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, são bem vistos no Instituto? Tem um incentivo para esse tipo de coisa? Se você souber responder. São muito bem vistos. Nós, no início do ano, nós submetemos 2 projetos em parceria com a UFPE, claro, eu participando como co-orientador. Nós tivemos a felicidade de ter 2 projetos aprovados pela FACEP. Um deles está em andamento no DQF, ou em materiais, agora não tenho certeza, porque a gente submeteu um por materiais, um pelo DQF, na Universidade Federal de Pernambuco. Um deles está em andamento, e o outro, por tristeza, né, nós não conseguimos encontrar um bolsista. O projeto que era sobre os carbonos e dopagem de carbonos, nós não conseguimos indicar o bolsista, não apareceu nenhum bolsista interessado e a gente perdeu o projeto. Se alguém quiser. Mas a gente está muito aberto à colaboração, né? Essas palestras, elas podem ser interessantes, é uma palestra, assim, que tem mais ou menos uma visão bastante geral, né? A gente também não pode entrar em muitos detalhes, mas se alguém tiver ideias, propostas, nós estamos muito abertos à colaboração. Nesse ano a gente está com alguns problemas, obviamente, todo mundo está com problema, né? Os recursos, eles estão um pouco diminuídos, mas a gente está preparando muitas parcerias para o ano que vem. O próprio ITEM, ele conta com um programa de bolsas, ele tem 2 bolsas atualmente sendo, 2 projetos sendo conduzidos lá no Instituto de Tecnologia Aeroespacial, em São José dos Campos. Temos previsão de que vai iniciar 2 bolsas de iniciação científicas na UFPE, ainda não está consolidado, e o ITEM conta com esse programa de bolsas interno, né, e tem muita vontade de colaborar, trazer profissionais, né, da academia para a indústria, que eu acho que é uma coisa muito importante, porque a visão acadêmica, ela é de uma forma, né, mas quando a gente vai para a aplicação industrial e a viabilização do projeto, as coisas, elas podem não ser tão simples, né, então isso é uma oportunidade que, eventualmente, a gente vai considerar, sim, qualquer tipo de colaboração, né. Nós temos, inclusive, uma colaboração com o professor Rodrigo, né, está em andamento, não tem custos, né, não tem nada. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta que está aqui no chat, que é de Rogério Tavares Ribeiro. Ele está dizendo que atualmente existem editais da FINEP para ICTs privados, né? Qual a visão do ITEM a respeito desses ICTs da FINEP? Bom, Rogério já atuou aqui no ITEM, ele conhece o Instituto muito bem, né? É um prazer aí ter você como ouvinte. Da mesma forma como é um grande prazer aí ter o professor Rodrigo como ouvinte aí da palestra. Obrigado pelas suas perguntas. E o ITEM, veja, o ITEM gostaria muito de colaborar. Nós, infelizmente, né, temos, por ser um instituto privado e por estar ligado a uma indústria que produz baterias, nós temos algumas restrições. Tem aqueles problemas de confidencialidade, etc., né? Mas
o ITEM tem vontade de participar com editais de colocar dinheiro, digamos, de pesquisa, né, mais aplicada. Nós gostaríamos muito de colaborar, né? Estamos abertos. Obviamente, não depende só de mim, não depende só do Instituto, isso passa sempre por uma análise, né? Mas a gente pode dar o pontapé inicial aí de trazer os problemas, né? Trazer as possibilidades. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser fazer a pergunta, pode abrir o áudio também e perguntar, minha gente. O professor Iá está sempre por aí perguntando, não vai perguntar hoje, não? Vou fazer um comentário, Ana. Excelente palestra do Eusébio, eu agradeço em nome da instituição, e a minha expectativa é que, a partir de agora, eu vi a lista lá das instituições e estou curioso que a gente, em breve, tenha, assim, uma colaboração nossa aí acontecendo, envolvendo nossos estudantes, envolvendo nossos pesquisadores. Mais um comentário e parabéns, Eusébio. Grande palestra. Muito obrigado, seria muito bom. A gente está sempre aberto aqui, inclusive temos algumas restrições de visitas, né, mas nós temos abertura aqui para visitas, inclusive para a fábrica, né, desde que seja agendado, não tem problema. Agora, claro, tem algumas restrições, mas isso vai acabar, né? Não é possível que dure para sempre. Perfeito. Mais alguém? Professor Iá é nosso diretor, Eusébio, da UAXA. Prazer. Bom, minha gente, então, já que não temos mais perguntas, eu agradeço aqui a presença de todos, muito obrigada, agradeço também ao professor Eusébio, professor não, desculpe, não é para chamar Eusébio de professor, ao pesquisador Eusébio, e aí eu peço que todos abram seus áudios para bater palmas para a apresentação de hoje. Obrigado. Prazer participar. Obrigado pelo treinamento. É sempre bom